Fala galera, tudo certo? Abel Separovic aqui. Dessa vez a gente vai ver o que diabos é aquela pasta PyCache que o Python cria sozinho quando a gente vai executar as coisas aqui. Então, o Python é sim uma linguagem interpretada, mas no meio desse processo do Python rodar o nosso código, ele compila o nosso código e depois interpreta. Então tem parte do código, uma parte do processo de execução do nosso código é sim uma compilação. Por isso que muita gente fala que é uma interpretada entre aspas e uma compilação entre aspas. Eu estou com dois arquivos aqui. Esse terceiro eu vou executar ele aqui no terminal. Então estou aqui na pasta onde tem esses meus dois arquivos e eu vou executar Python 3 terceiro. Executei, não aconteceu nada, é isso que eu queria que acontecesse, e percebe que ele não criou nenhuma pasta PyCache para o meu terceiro. Por quê? Quando ele vai executar esse arquivo terceiro, ele gera o arquivo bytecode, que seria essa versão compilada, né, o arquivo binário lá, vai dar para a máquina virtual do Python e ele vai ler esse bytecode em tempo de execução, certo? Mas ele não salvou nada. Agora, se eu venho nesse arquivo teste aqui e vou executar ele, por exemplo, Python 3 teste e executo, não aconteceu nada como eu queria, mas se eu venho aqui, ele criou a pastinha PyCache. Ó, eu tô aqui, ele pegou e criou sozinho essa pasta chamada PyCache, com um arquivo aqui dentro. Que diabos é isso? É exatamente isso que a gente vai ver. Esse arquivo aqui dentro, deixa eu mostrar ele aqui, ls PyCache, esse terceiro ponto .c Python 36.pyc, que é isso? Ele é a versão compilada do Python, que ele fez o cache. O que é o cache? Nossa, até minha voz ficou ruim agora. Ele vai pegar aquela versão compilada e guardar, para na próxima vez que ele executar esse módulo, ele não precisar compilar de novo. Ele vai pegar daqui a versão que já está compilada e já executa, né? Quando que ele vai gerar essa pasta PyCache e quando não vai gerar? Quando você executa diretamente do terminal, por exemplo, quando eu executei ali direto o Py terceiro, ele não gerou, porque ele executou como se fosse assim um script. Só que se eu executo ele de outra forma, que não seja diretamente pelo terminal, por exemplo, quando eu importei de outro arquivo, que foi esse teste aqui, aí ele importou, então não foi diretamente pelo terminal, aí ele pegou e gerou esse bytecode aqui no PyCache. Tá? Eu espero que ficou claro aí como quando ele vai gerar e quando não. Tem outras situações que ele não gera, por exemplo, quando você tem um módulo que já não tem a parte escrita, não tem o código fonte, você só tem o bytecode direto, só tem a parte binária. Então ele não vai gerar um binário sendo que já é binário. Então nesse caso ele não gera um bytecode. Ele não vai gerar aí não vai passar por esse processo. Esse arquivo aqui, se a gente for ler ele, ele é dividido em duas partes e não em uma normalmente. Essa parte aqui do nome dele é o nome do módulo. Pode perceber que o editor de texto até marcou aqui. Ele vai pegar o nome do módulo e colocar na primeira parte aí, no prefixo. Depois ele fala a versão que ele está sendo executada. Essa versão foi compilada no CPython 36. Tem outros compiladores, fora o CPython, que pode ser usado. E também tem outras versões do Python. Esse 36 aqui é de Python 3.6, que é a versão que eu estou usando aqui no meu terminal. Se eu dou um Python 3 -- version, ele vai mostrar, ó, Python 3.6.5, essa que eu estou usando. Já saiu a 3.7, se eu não me engano, mas eu acabei de formatar o meu sistema e não estou usando. Se eu tivesse, no caso, usando essa outra versão do Python 3.7, ele viria aqui dessa forma. Então ele tem como diferenciar a versão que você compilou um arquivo, para você não ter problema, né, de versionamento. Você executou uma vez o programa com Python 2, por exemplo, e depois executa com Python 3. Você não vai ter problema com binário, ele vai gerenciar isso certinho. Então é por isso que ele gera essa pasta PyCache. Tem diferença de um arquivo que já está compilado para um arquivo que não está compilado,
A única diferença que você vai ter na velocidade é que em um você não vai precisar compilar, em outro você vai precisar compilar. Só que na hora de execução, a performance do programa é a mesma. A única questão que vai mudar é que um vai demorar mais só para fazer a compilação, mas a execução em si vai ser idêntica, então não vai mexer na performance. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. É isso aí. Falou, eu me fui.